Olá, olá! Eu sou o Turi Curti e este é o podcast do ProFootball.com.br, disponível no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Pocket Cast, em seu aplicativo de podcast preferido. Basta procurar por ProFootball ou por Antony Curti, ou por Eduardo Miceli, ou por NFL, que vai aparecer lá no topo. E nos links da descrição do nosso podcast, a gente coloca, aliás, na descrição do nosso podcast, os links para iTunes, Spotify, etc. Se você quiser um link rápido, caso você tenha ouvido em outro lugar e você tem Spotify, bit.ly/podcast NFL, tá bom? bit.ly/podcast NFL. Inscreva-se, porque ao longo da temporada, ao longo dessa segunda temporada que a gente faz o nosso podcast, a gente posta alguns podcasts só no feed. Como, por exemplo, Eduardo Miceli, tudo bem com você? O podcast de Conselhos Amorosos, que um dia voltará. Um dia voltará e olá, boa tarde vocês, caros ouvintes. Que beleza esse podcast, hein? Esse podcast aqui é que a gente acabou de vir de uma gravação de um outro podcast que falaram no Kalil Mack, aí eu tô um pouco abalado. Eduardo Miceli ainda está abalado com a troca de Kalil Mack para o Chicago Bears, mas o importante é que eu estou feliz e, como disse no outro podcast, né, a grande questão... Acabei de ver um vídeo, inclusive, que é um torcedor dos Raiders com a camisa do Kalil Mack num quadro, aí ele com um isqueiro, aí ele abre o quadro, aí ele finge que ele vai tacar fogo e ele acende uma vela do lado e um thank you. Que emocionante. Eu vou marcar e coloca um papel em cima, Raiders are dumb. Vou marcar você. Maravilhoso. Vou marcar você no Instagram para essa maravilha. Favor. Instagram do Eduardo Miceli é Eduardo Miceli, Miceli com C. Inclusive ontem, para tirar a maquiagem na ESPN, eu usei água micelar. Água micelar, Você estava comigo. É minha água. Mesmo distante, a sua água aí, você está produzindo águas e trazendo aí o empreendedorismo das águas para maquiagens. Seguinte, gente, a gente dividiu os dois podcasts porque esse assunto é muito importante. É o podcast da semana 1, é o podcast... Tá aberto o calendário aí, amor? Não, mas eu abro no segundo. Abre aí pra gente falar, além de Eagles e Falcons, para falar sobre algumas outras coisas. Vamos falar então em 20, 25 minutos. O outro podcast teve 20, por isso dois podcasts, né? No final das contas vai dar ao mesmo tempo. A gente separou para poder divulgar melhor. Não sei se a gente vai fazer isso toda semana. Só quando acontecer algo extraordinário, que nem isso do Kalil Mack. Da troca, que é uma coisa extraordinária. De fato. Não deu tempo de falar antes contrato do Aaron Donald e contrato do Aaron Rodgers. Você tem algum comentário sobre isso? Antes que alguém que torça pros Rams ou os Packers nos xingue porque a gente não falou? Muito bem pagos. Tá ótimo. Bem pagos, tá ótimo e merecido. Não tem que falar, merecido, tá ligado? O Aaron Rodgers é o melhor quarterback da NFL hoje. Eu sei que tem o Tom Brady, mas o Tom Brady é um alien, é hora com cura. Não estou considerando o Tom Brady, até porque o Tom Brady tem 41 anos e a gente não sabe o que vai acontecer. Né? A tendência é que ele continue jogando bem, na pré-temporada ele demonstrou isso, passou para 500 jardas em fevereiro, mas neste momento eu acho que eu prefiro o Aaron Rodgers pensando no contrato, tá, gente? Pensando em contrato, o melhor quarterback para dar contrato é o Aaron Rodgers. O Tom Brady não entra nessa lista, novamente, porque ele é hora com cura. Ele é fora de série, ele não pode ser considerado para isso, tá bom? Vocês sabem que eu amo Tom Brady e que se eu visse Tom Brady na minha frente eu desmaiar. Não, brincadeira, eu não desmaiava não, porque eu sou profissional. Mas, enfim, arredondando. Semana 1. Sim, e o Aaron Donald é um cara que é um defensive tackle que tem capacidade de pressionar como o Von Miller e o Kalil Mack, o quarterback. Então isso é de outro mundo, ele merece o dinheiro que vai receber. Ainda bem que os Rams pagaram ele, porque o plano B seria colocar franchise tag várias vezes, porque a tag ela é em função dos maiores contratos da posição. E os maiores contratos da posição de defensive tackle é troco. E aí o Kalil Mack ia ficar pistola e ir embora, que nem o Le'Veon Bell vai fazer. Sim, exatamente isso. Foi a boa solução assinar o contrato do seu melhor jogador defensivo. Então vamos lá, já falamos sobre... Ai, que sono. Ele já falou sobre o John Gruden? Ele é louco e você gosta dele ou você só não tá gostando? Não, só não tô gostando. Tá bom. Mas tem gente que gosta de... Eu por exemplo, já passei uma situação da minha vida que eu gostava de uma mulher louca. É? Você sabe muito bem dessa história, inclusive. Meu Deus do céu. Mas agora eu tô vacinado em relação a isso. Vamos lá então, os Eagles recebem o Atlanta Falcons na quinta-feira, 9 horas da noite, estarei nesse Abre o Jogo. Inclusive, falando em Abre o Jogo, vou te trazer uma novidade aí pro domingo. Qual? Tô vendo com a produção da ESPN de conseguir a fantasia do torcedor urso. Mentira, cara.
pra eu usar a fantasia de urso no domingo. Pode ser que não aconteça, tá? Eu tô contando apenas no nosso podcast, porque eu sei que é o público mais fiel que a gente tem, que é um público que gosta do nosso trabalho. Então pode ser que no domingo, não abre o jogo, eu esteja de urso. Espetáculo. Também. O jornalismo morreu. Está morto o menino jornalismo. O jornalismo morreu. Então é isso, os Eagles abrem a temporada na quinta-feira, né? Como campeões do Super Bowl começam a temporada. E eles esperam ser o primeiro time a ser bicampeão desde os Patriots de 2003 e 2004, né? E na era salary cap, a gente tem só 2 bicampeões, Broncos 97 e 98 e Patriots 2003 e 2004. Fora isso, sempre campeões alternados. E não é certeza que o campeão do Super Bowl chegue sequer aos playoffs, Eduardo Miceli. Nos últimos anos, né, desde os Patriots de 2004... Dos 13 campeões de Super Bowl, apenas 8 foram para os playoffs e apenas 2 voltaram ao Super Bowl. No caso, Patriots de 2017 e Seahawks de 2014. Então, não é missão tão fácil, mas um time como o Philadelphia Eagles, que é o melhor time da NFL, tem talento para isso. Certamente. A gente talvez a gente veja, isso que eu ia falar, nessa quinta-feira, a gente não veja esse melhor time da NFL, porque tem 2 peças ofensivas que não vão jogar, inclusive o próprio Carson Wentz. Tá de fora, vai ser Nick Foles nas cabeças. E o Alshon Jeffrey, que tá baleado, também tá fora. Então, meça suas expectativas em relação ao que a gente viu em fevereiro contra o New England Patriots, que foi um ataque tão bem chamado, muito bem coordenado. Ah, mas foi o próprio Nick Foles que fez aquilo. Certamente. Mas o Nick Foles não foi bem na pré-temporada. E não vai ser... Tem tape. E tem tape. Tem tape em cima do ataque dos Eagles do ano passado. A run pass option não vai ser tão surpresa como era antes. Então... e lembrando, pode ser que a gente veja o Nick Foles na temporada regular do ano passado. Na temporada regular do ano passado, ele teve 5.1 jardas por tentativa, Sim. 54% de passes completos, e aí nos playoffs ele virou Super Saiyajin. 73% de passes completos, 9.2 jardas por tentativa e 82 o rating dele de 0 a 100, o QBR. Isso que ele não foi tão bem contra os Falcons, né? Justamente o adversário agora de quinta-feira. Ele foi muito bem contra o Minnesota e um absurdo contra o New England Patriots. Mas não foi nem os playoffs inteiros que ele foi tão bem assim. E, cara, é uma jornada difícil. Tem muita profundidade defensiva, especialmente no front seven desse time. Tem um ataque com uma mente ofensiva por trás muito brilhante, mas a NFC é muito, muito disputada. É muito difícil você replicar o resultado de chegar ao Super Bowl quando você tem um Green Bay Packers, a NFC South como ela é, inclusive os próprios Falcons, o Carolina Panthers é sempre o competidor, o New Orleans Saints fez movimentos para tentar ganhar. O Chicago Bears trazendo o Khalil Mack fica muito mais forte. Cara, Los Angeles Rams é daí para baixo. O negócio é muito, muito rico do outro lado da conferência americana. 49ers. Os próprios 49ers, né? Que eu ainda não acho que são um time tão maduro quanto o que eu falei aqui. Mas também tem potencial de chegar na pós-temporada. Cara, o bagulho é intensíssimo. Não é só porque é difícil porque o Philadelphia não é o mesmo time. É difícil porque a competição é muito qualificada. E é isso. Não, o Philadelphia Eagles até é o mesmo time, mas eles não têm o Carson Wentz. O que os Eagles perdem com o Carson Wentz? Ele que jogou a última vez no dia 10 de dezembro do ano passado, semana 14, contra os Rams. Eu estava comentando esse jogo, inclusive. Saudades, Rojão Ruivo. O Carson Wentz não vai jogar na quinta-feira. Já está listado o Nick Foles como titular. O Wentz, ano passado, liderou a NFL com 33 passes para touchdown. Naquele momento, né? Ele terminou como segundo, o Russell Wilson passou ele depois, mas liderava. Era o segundo da NFL em rating. Era o Philadelphia Eagles, era o líder da NFL em pontos por jogo, com 31, depois terminou em terceiro, com 28,5. Os Eagles tinham campanha 11-2, primeiro na NFC, terminaram 13-3 também com o primeiro na NFC, mas perderam mais um jogo. E o Nick Foles liderou, claro, o Philadelphia Eagles para o Super Bowl, para o título do Super Bowl depois da lesão do Carson Wentz. Mas a unidade do Philadelphia Eagles, mesmo incluindo o playoff, era melhor com o Carson Wentz. Foram 31 pontos por jogo com o Carson Wentz e com o Nick Foles, incluindo os playoffs, incluindo a magia nos playoffs, 24,5 pontos por jogo. Então, quer dizer, não dá para falar que o Nick Foles é uma resposta melhor ao Carson Wentz. Tem jardas por jogo, que eu não gosto tanto dessa estatística, mas 40 jardas por jogo a mais com o Carson Wentz em campo. É uma diferença brutal. É gigantesca a diferença que faz um cara
que é um suplente, que é o Nick Foles no caso, e um cara que é o Carson Wentz, que é de fato franchise quarterback e mostrou uma evolução bizarra no passado, um salto de qualidade no sophomore season que pouca gente esperava. Eu esperava um salto de qualidade, mas não desse tamanho. Então, enquanto o Carson Wentz não voltar pro time, é um time abaixo do seu potencial. E aí isso tem que ficar em mente. Atlanta Falcons é um time subestimado? Por vocês, não, né? Digo, provavelmente ele passa um pouco batido, mas é um time fabuloso. Por vocês, quem? Você, Henrique Bulho, toda a galera do site tá no hype dos Falcons gigantesco. Dave Stiogini, é verdade. Todo mundo não empolgou. Eu sou o único que não tá nesse empolgou tão grande. Mas apesar, é um time brilhante, tá? Eu só não tô no empolgou gigante porque eu, como torcedor do Saints, tenho que fazer meu papel aqui de falar pra eles, não, o Saints vai ganhar. Mas é do lado torcedor. No lado analista e redator, é um time excelente. Todo ano o time adiciona peças defensivas que encaixam com a cabeça do Dan Quinn. Ótimas revelações defensivas. Tem um bom trio de cornerbacks. Draftaram bem o rapaz lá, que eu esqueci o nome de Colorado agora. Zay Oliver. É isso, né? Uhum. Draftaram bem esse cara. Tem um ataque. Mas não vai ser titular, né? Não vai. Mas é um projeto pro futuro. Do lado ofensivo, tem uma ótima linha ofensiva. Duo de running backs. A gente fala isso há 3 anos porque é verdade. Tem o Julio Jones, tem o Matt Ryan, que foi MVP em 2016, não à toa. É um time muito qualificado. Ano passado ficou um pouquinho abaixo da média, não abaixo da crítica, por ter regredido a média daquela temporada brilhante e por ter entrado o Sarkisian chamando jogadas ofensivas, que realmente ele fez um bando de burrada na red zone. Cara, o teto desse time é gigantesco. É só isso que precisa ser dito. É um time muito bom dos dois lados da bola. É um time que tá também inserido nesse contexto bizarro da NFC, que é muito, muito forte. E tá numa divisão muito difícil, que é a própria NFC South, que tem outros 2 times que, no mínimo, vão obrigá-los a jogar o melhor futebol americano que eles jogaram nos últimos 3 anos. E, cara, vai ser um bom ano pros Falcons. Eles vão pra pós-temporada, pra mim. Seja ganhando a NFC South, ou seja como wild card. Então, eu tô quase colocando meu palpite de Super Bowl pra Patriots e Falcons, viu? De novo? Uhum. Cara, eu vou mudar o meu palpite da AFC. Eu cansei de falar dos Patriots, tá ligado? Tipo, é todo ano. Tipo, vou mudar só pra ver se acontece. Mas não vai acontecer. Jaguars? Vai ser Patriots. Jaguars, vamos botar Jaguars. Vai ser Patriots e alguma coisa. Sério mesmo? No duro? Ah, pode ser, pode botar. Eu tô falando que eu tô virando o Silvio Santos. Do duro? Não, tô falando. O que eu quero falar os Patriots são incríveis sempre, né? Mas vamos animar aí as possibilidades da AFC. Aí, o que faz? A AFC tem que melhorar. Aí troca o Khalil Mack pra NFC. Aí fica ótimo. Aí fica ótimo! Eu achei lindo! 49ers e Vikings. Jimmy Garoppolo foi trocado em outubro do ano passado, um presentaço de Halloween para o San Francisco 49ers. Chegou o Kyle Shanahan na porta do Bill Belichick e falou, doces ou travessuras? E aí o Bill Belichick falou, não, peraí, me dá uma segunda rodada que eu mando o Garoppolo pra vocês. E aí todo mundo ficou feliz. O contrato do Garoppolo é de 27 milhões e meio de média. Na época era o maior contrato em cash, né? Uhum. Agora a gente dá um fast forward para março. Os Vikings deram 84 milhões do contrato totalmente garantido para o Kirk Cousins, com 28 milhões de média. Então, 2 quarterbacks muito bem pagos. Desde então, Matt Ryan e o Aaron Rodgers superaram esses valores como quarterbacks mais bem pagos da NFL. E na semana 1, o Jimmy Garoppolo e o San Francisco 49ers enfrentam o Kirk Cousins e o Minnesota Vikings. Então, 2 quarterbacks com muitas expectativas para essa temporada. O Garoppolo que tem 7 vitórias seguidas como quarterback titular, contando no New England Patriots. Da semana 13 à semana 17, o Garoppolo liderou a NFL em rating e jardas por tentativa, com 8.8. Os 49ers foram atrás do Weston Richburg na free agency, draftaram o Mike McGlinchey no draft na primeira rodada para proteger o Garoppolo. Depois foram atrás do wide receiver Dante Pettis na segunda rodada, mas não terão Jerick McKinnon. Que é um baque grande, né? Digo, pro investimento que eles fizeram, que sempre tiveram a dúvida, será que ele vai sustentar o volume? Ele nunca teve esse papel tão grande assim, e não saberemos até 2019, porque ele tem também sempre um problema perene de lesões. Ele sempre está se machucando aqui, um tornozelo ali, agora rompeu o ACL. Bom, vai ser um wake-up call pro San Francisco 49ers em Minnesota. É uma das melhores defesas da NFL, segue sendo, foi ano passado e segue sendo. E é hora de ver o material humano de Jimmy Garoppolo em ação. Vamos ver se ele consegue replicar os desempenhos que ele teve na reta final de temporada ano passado,
contra um time que é um dos francos favoritos da NFC e fora de casa. Eu acho que é o primeiro jogo que ele vai ter a pressão de se provar o franchise quarterback San Francisco 49ers. Não no sentido técnico, mas no sentido tipo, eu tenho dinheiro, eu tô no comando desse ataque, investiram para me proteger e agora eu tenho que ganhar essa partida. Eu acho que é o primeiro jogo que ele perder vai ter algum impacto negativo nele, sabe? Eu acho que essa é a grande questão da partida agora dessa semana. Do outro lado, o Minnesota Vikings tem uma das melhores defesas da NFL. Isso foi um pouco até subestimado no ano passado, porque havia outras narrativas, né? No próprio Minnesota Vikings, como por exemplo o Case Keenum sendo um quarterback sólido, mas a defesa dos Vikings era muito forte, ficou ainda mais forte com a chegada do Sheldon Richardson, então vai ser bem, bem interessante a gente ver esse jogo. Pode ser um wake-up call, como o Dudu falou, pode ser que dê meia-noite para o Jimmy Garoppolo, nem que seja momentaneamente, né? Depois desse mega empolgou. É uma das melhores defesas da NFL, foi a melhor defesa da NFL em terceiras descidas ano passado, por exemplo, uma defesa muito boa contra o jogo terrestre, e agora com o Sheldon Richardson deve ser ainda melhor. Uma secundária fantástica com Sendejo, Harrison Smith, Xavier Rhodes, enfim. É realmente um jogo bem interessante, um jogo que eu estou ansioso para assistir. Esse jogo, lembrando, com transmissão da ESPN 2, salvo engano. Deixa eu ver aqui a grade de transmissões, inclusive, Dudu. Estamos acabando o podcast, já estamos com 16 minutos. Ainda dá tempo de falar de mais um jogo que eu separei aqui. Ótimo. Vamos lá, então. Deixa eu só achar as transmissões. Transmissões do college, meu time de fantasy. Cadê? Mari e Luigi são bombeiros. Não achei as transmissões. Espera aí que eu dei um retweet ontem. Aqui, achei. Na verdade não é na ESPN 2 não, é na Extra. Quinta-feira às 9h15, Falcons e Eagles na ESPN. Domingo, 14 horas, 49ers e Vikings na Extra. Domingo, 14 horas, Texans e Patriots na ESPN. 7h25 ao vivo na ESPN 2, Seahawks e Broncos, porque tem final do US Open masculino na ESPN. 9h15, Sunday Night Football, Bears e Packers na ESPN. Aí tem VT de Cowboys e Panthers na ESPN às 2h30 da segunda-feira. Esse jogo é domingo à tarde, mas é VT, porque não tem grade. Tem surf, etc. Segunda, Monday Night Football, primeiro, 8h10, Jets e Lions. E o segundo, com o Sam Darnold titular. E o segundo Monday Night Football, porque na semana 17 não tem Monday Night Football, né? Às 11h15, Rams e Raiders, também na ESPN. Então vamos falar de Rams e Raiders? Vamos? Por que você quer fazer isso? Tá bom, não vamos falar de Raiders e Rams, não. Vamos falar de Texas e Patriots, então, vai. Já falamos muito dos Raiders, eu não vou fazer isso com você. Eu gosto muito de você, pra te fazer triste assim. Vamos lá, Texans e Patriots. Os Texans têm 0-6, incluindo playoffs, fora de casa, em Foxboro. E ano passado quase venceram, hein? Foi um dos momentos que o Deshaun Watson apareceu para o mundo. Deshaun Watson que volta para a regular season, volta para a temporada regular, depois de 311 dias fora. Ele machucou o joelho, né? Rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho, o ACL. E no momento que ele estava, antes de se machucar, ele tinha 19 passes para touchdown, que era a melhor marca para um jogador nos seus 7 primeiros jogos. Ele teve 3 jogos com pelo menos 4 passes para touchdown. Isso a última vez que aconteceu por um calouro foi o Frank Tarkenton em 61. O QBR dele, que é o rating de 0 a 100, estava 83.5, que era o melhor da história para um jogador com 200 jogadas ou mais, ou menos, desculpe. E o melhor também nos 7 primeiros jogos de um jogador nas últimas 10 temporadas. Ele teve 3 passes para touchdown em 4 jogos seguidos, recorde para um calouro. E a melhor marca de touchdowns para um calouro era 26. O Russell Wilson em 2012 e o Peyton Manning em 98. O Deshaun Watson estava a só 8 touchdowns com 9 jogos restantes para passar essa marca. Então ele teria quebrado esse recorde muito provavelmente. Foi realmente incrível, né? Foi realmente incrível e foi extremamente intrigante. Teve 8.3 jardas por tentativa, 9.3% dos passes dele viraram touchdown, 41% dos passes viraram primeira descida. Mesmo assim, ele tinha sido pressionado 39% dos snaps. Tipo, ele teve 2.42 segundos no pocket. E tipo,
Cara, foi algo surreal. Foi algo surreal e eu tenho até um pouco de medo se não vai rolar uma regressão à média, porque esses números aqui não se sustentam. Por quarterback nenhum. Medo eu teria bastante, teria quase uma confirmação. É muito difícil você sustentar essa produção. É uma regressão à média que deve acontecer. Deve estabilizar ele como titular. E se ele cair um pouquinho em relação a esses números e se mantiver saudável a temporada inteira, pra mim já valeu a pena. Cara, o problema dos Texans segue sendo o mesmo do ano passado. É uma linha ofensiva bem, bem ruim. E o Deshaun Watson pode sofrer por causa disso. Ano passado a gente viu ele escapando do pocket daquele jeito de estender jogadas que a gente já conhecia desde Clemson. E ele fez acontecer. Será que ele vai conseguir fazer esse ano? A gente viu na pré-temporada que ele teve uma interceptação dele que ele lançou a bola. Eu já falei isso no outro podcast, vou falar de novo. Que ele lançou a bola contra o movimento do corpo, sem base, fora do pocket, foi mega interceptado. E a linha ofensiva dos Texans é a pior da NFL. É a pior da NFL? Pra mim é. Tô pensando aqui. Pode ser, é uma das. É muito ruim. É muito ruim. O grupo é bem fraco. E aí vamos ver como é que o New England Patriots vai Os pratos de New England vão explorar essa porosa linha ofensiva. Lembrando que os Patriots têm dificuldade em pass rush. Foram atrás do Adrian Claiborne, por exemplo. Pois é. Pra tentar suprir essa dificuldade. A gente vai ver meio que um embate de dois pontos fracos dos dois times, né? Justamente as linhas defensiva e ofensiva colidindo nessa belíssima tarde de domingo. E quais são as expectativas ofensivas para New England Patriots, Anthony? Daddy time, ou não, né? Tom Brady com 41 anos, fez 41 anos no início de agosto, dia 3 de agosto. Ano passado foi o jogador mais velho da NFL na história a vencer o MVP. E fica aquela dúvida, né? Quem que vai receber passe, né? Porque o Braxton Berrios, que era uma expectativa boa que eu tinha, tá na IR. Brandon Cooks, dos 4 jogadores com mais jardas de scrimmage dos Patriots ano passado, já falamos isso aqui, 3 saíram. O Brandon Cooks foi pros Rams, teve 1.122 jardas de scrimmage. O Dion Lewis foi pros Titans, teve 1.110 jardas de scrimmage. O Danny Amendola foi pros Dolphins, 659 jardas de scrimmage. Sobrou o Rob Gronkowski com 1.084. Porém, volta o Julian Edelman, só que não volta agora, né? Ele tá suspenso pelos 4 primeiros jogos da temporada. Então é uma grande incógnita pra ver de saber quem que vai ser o recebedor desse time, né? Porque tirando o Chris Hogan, porque o Jordan Matthews foi cortado, o Kenny Britt foi cortado, o Eric Decker aposentou. Sobrou quem? Gronkowski. Só. Precisa de mais? Digo, Tom Brady, Gronkowski, todos os passes, imagina que irado que seria. Ia dar certo, né? O que é o pior. Porque eles dão... E vai ser legal ver o Tyrell Matthew e o arca do Gronkowski, talvez, né? Pô, isso vai ser maneiríssimo, né? O Tyrell Matthew vai ser meio que usado all over. Que é a posição que costuma marcar melhor o Gronkowski, isso é estatístico. Na semana véspera do Super Bowl, até mencionei isso no League, é a posição de safety, né? Tanto é que o Eric Berry mandou muito bem, inclusive, na semana 1 da temporada passada. Vamos ver se o Tyrann Mathieu é o antídoto aí pra marcar o Rob Gronkowski. Ou não, né? Ou se os Texans vão fazer um rodízio e etc. Mas tô bem ansioso pra esse jogo. Talvez seja o jogo que eu comente no domingo. Ainda não sei. Então, se for, ficarei extremamente feliz. Porque, aliás, só tem jogo bom nessa primeira semana, né? Então... Só? Qualquer jogo bom? Calma. Talvez Lions e Jets... Não. De transmissão. Ah, tá. De transmissão. Tá bem. Jogo que não é transmitido, a Browns e Steelers, pra gente fechar então, Dudu, pra não te martirizar mais com os Raiders, qual é a possibilidade... Duas perguntas. 1. Qual é a possibilidade do Le'Veon Bell não jogar esse jogo? 2. Qual é a possibilidade, com o Le'Veon Bell ou sem Le'Veon Bell, dos Browns ganharem? Olha, a possibilidade é alta, porque ele não apareceu essa semana, né? Foi isso que aconteceu, ele não pintou lá. Então, se ele aparecer quarta-feira, aí eu vou começar a ficar preocupado como dono de Le'Veon Bell em time de fantasy. Porque quarta-feira que eles começam a implementar o plano de jogo. Pois é, se ele não aparecer amanhã, que é hoje dia 4 de setembro, negócio embaixo. Cara, o Browns tem chances, são grandes, não sei, porque a defesa dos Steelers não é aquela coisa formidável. Mas, de novo, a gente sempre tem o Hugh Jackson do outro lado, que pode ser um fator impeditivo do sucesso dos Browns. Tem o Antonio Brown, que sempre destrói o Cleveland Browns. Sempre destrói Cleveland Browns. Sempre, invariavelmente.
E vamos ver se eles aprenderam a marcar o Antonio Brown, ou deixá-lo pelo menos não conseguir 150 jardas por partida. É sério, tipo. Se você tem o Antonio Brown no Fantasy, manda não, bala. digo, se você for jogar qualquer formato que você tem que escalar um cara, escolhe o Antonio Brown, tá ligado? O cara vai deitar e rolar. E minha aposta seria essa. Eu escalaria. Na hora. Não, claro. Não, mas o Antonio Brown é escalável em todas as semanas. Não, mas né? ele é um cara meio que... No Fantasy normal ele é prova de balas, né? Mas tem o Daily Fantasy lá nos Estados Unidos, que você tem que escolher o cara, e você paga caro pra escalar o Antonio Brown, e pagando caro, você vai ter a sua recompensa. Porque ele vai deitar e rolar. Com certeza. Absolutamente. Então é isso, gente. Fizemos todos os tracks que podíamos. Lembrando que para mais podcast, a gente gravou um podcast, o último de Fantasy dessa temporada. A gente gravou a exclusiva dos sócios sobre alguns conceitos importantes aí que você vai utilizar ao longo da temporada do Fantasy: waiver, handcuff e streaming, ou seja, jogadores disponíveis no mercado, o conceito de algema e a corrente. Né? São traduções ao pé da letra, mas que fazem sentido. Para mais, então, aproveite a nossa oferta de 30% de desconto no plano anual no Pro Clube, com textos exclusivos, prévias de temporada, podcasts a mais e todo o resto. A oferta vai ter a próxima segunda-feira, profutbol.com.br/oferta podcast, profutbol.com.br/oferta podcast, ok? E lembrando sempre que os nossos ouvintes têm cupons de desconto na loja do site, actionshop.com/profutbol, use o cupom podcast para mais desconto. Dudu, meu querido. Oi. Algo a mais? Ah, tem a novidade. A boa novidade. Qual? Sim. Conte, Eduardo Miceli, para terminar. Então, a NFL Brasil está trazendo conteúdo de fantasy local para o Brasil, né, no caso. Que eles vão fazer um fantasy com uma mistura mais ou menos do Daily Fantasy lá dos Estados Unidos, que semana a semana você escala o melhor time possível, com o Cartola, né, que tem rankings do Brasil. E aí eles me convidaram para apresentar esse belíssimo programa semanal, dando dicas de semana a semana de quem escalar, quem são as melhores opções, quem você pode deixar para outra hora, porque você tem um limite de 5 vezes que você pode escalar determinado jogador ou determinada unidade. E aí eu vou gravar hoje, estou animado, estou pronto para dar dicas sobre a semana 1, e no final o campeão das 16 semanas, cada campeão vai ser sorteado uma viagem para o Pro Bowl em Orlando. Então fica de olho, eu vou estar no Twitter lá falando coisas, vou divulgar tudo, e fiquem de olho para ajudar também mais conteúdo, mais material sobre fantasy. Muito bom, muito bom. Parabéns, Eduardo Obrigado, Miceli. meu querido. Fiquei muito feliz por você. E é isso, né? Vida que segue. Isso. Estou muito feliz. Tá vendo só? Você perdeu o Khalil Mack, mas você ganhou o amor da sua vida. Né? Não sei se você posta stories românticos com ela abrindo uma garrafa de vinho e o seu cão. Eu confesso que eu olhei e falei assim, puxa, um dia eu quero ter isso, mas eu já desisti de ter, então... Não desista, curte. Não, já desisti. Never say never, isso aí não... Justin Bieber. Não, Eduardo Miceli, isso aí não é pra mim não, cara. Acho que eu vou ficar solteiro até 2040, mais ou menos. Não, 2040 ou pra sempre, não sei. Eu já tentei muitas vezes, cara. vezes. Cara, eu já namorei, relaxa. 4 vezes. Já namorei 4 vezes e não deu certo. 4 fucking vezes. Simplesmente desisti. Não. Eu sou uma pessoa tão estranha, tão peculiar, que eu acho que não existe ninguém que vai dar certo comigo, entendeu? Vamos lá. É um desabafo que eu tô fazendo. Desabafo. Tá tudo bem, cara. Vai dar tudo certo. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, já desisti. E... é isso. Ai, meu Deus. Vai dar tudo certo, curte. Tenho certeza. Ok? Ok. Um dia a gente volta nesse podcast, eu vou te mostrar que não deu certo. Tá bem. Eu falo, tô esperando ainda, não vai dar certo. Assim. Fizemos todos os tracks que podíamos, gente. Então, muito obrigado a vocês que ouviram os 2 podcasts. E até a semana que vem, certo? Beijo, Dudu.